E como eu estava dizendo, nós temos aqui agora os membros da classe, que podem ser campos, ou propriedades. Ou métodos. Vamos aqui falar um a um. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o campo, que é um. Certo? Vou colocar aqui como um. Aqui é o campo. Aqui eu tenho um campo, ó, um. Isso aqui é o um. É um campo. O campo não é propriedade. E geralmente o campo ele é privado. Por quê? Para garantir segurança na classe. Ou seja, eu não acedo os campos, eu acedo as propriedades. E mesmo assim, eu posso ter propriedades que até o meu acesso é limitado no que diz respeito ao set. Eu posso ter propriedades somente com get. Mas continuando aqui sobre o campo. Ele parece com a propriedade, mas geralmente é privado e ele só é lido dentro da classe. Então, o private garante que o campo, esse private, possa ser guardado ou lido somente dentro dessa classe e não pode ser chamado fora, certo? Então, digamos que eu chame a classe veículo, certo? Igual a new veículo. Essa nova classe new veículo, ela vai ter a propriedade matrícula. Então, o new veículo, certo? É o veículo ponto matrícula é um valor acessível porque matrícula é pública. Mas eu não consigo aceder veículo ponto underline mat, porque mat é privado. Eu posso, para guardar uma propriedade, né, salvaguardar uma propriedade não, um campo, ele pode ser private, protected, read only, tem vários tipos. Então, um campo, eu vou dar exemplos aqui, ele pode ser private, read only, pode ser também protected. Cada um desses tipos de indicação do campo é um nível de proteção maior. Tá? Depois eu tenho as propriedades, que eu vou chamar aqui de 2. Já dá para o intervalo. Né? Propriedades. Então, propriedade aqui vai ser o nosso 2. Vou pintar ela de azul aqui. E isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso 2. Chato isso. Cadê? Pronto, tá melhor assim. Então, isso aqui é o nosso 2. Que tá aqui, o 2. Que é uma propriedade. Então, a propriedade, assim como acontece com o campo, ele também pode ser private. Não faz muito sentido, mas pode ser. Aqui eu posso ter uma propriedade private. Mas, assim como na classe, esse acessor dela, né, ou o tipo de acesso dela, que é public ou private, etc., garante que ela esteja acessível, né, sempre que a classe é chamada ou instanciada, como é o caso aqui.
Então é público, para ser acessível fora, ou para ser uma propriedade acessível. As, as propriedades, elas têm, certo? Uma coisa que só elas têm, que é... Não, só elas têm não, porque aqui a gente também pode chamar de assessor, né? Ela tem assessores, o acessador, podem se chamar assim também, que podem ser implícitos ou explícitos. Eu vou só aumentar aqui, porque aqui, isso aqui também é propriedade, tá? Aqui embaixo a gente também tem uma propriedade. Só que a propriedade de baixo, ela é implícita. A de cima é explícita. Matrícula, eu quero dizer aqui que matrícula, certo? É explícita e portas é implícita. Porque o que é que diferencia o acessador explícito do implícito? No acessador explícito, que é esse aqui, eu vou colocar aqui acessador explícito. Nessa classe, nessa propriedade aqui, eu consigo controlar o retorno e a escrita da propriedade. O que isso quer dizer? Se eu quiser colocar alguma lógica dentro desses acessadores, eu posso, para garantir que quando houver uma mudança na propriedade, eu possa fazer triggers ou qualquer tipo de ação que eu deseje ao controlar os acessores, os acessadores, assim, não pode dizer. Nesse caso, por exemplo, aqui eu não tenho essa possibilidade. No implícito, eu não consigo, por exemplo, meter mais informação aqui. Digamos o seguinte, que eu quero checar se o valor que eu vou receber aqui, ele não seja um valor nulo. Eu posso ter um valor vazio ou um valor nulo. Digamos que, por exemplo, a minha matrícula, alguém escreveu, quando estava lá registrando a matrícula, escreveu isso aqui, ó, aspas, 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 e escreveu nada aqui dentro. Essa forma de a pessoa escrever fez com que essas aspas aqui, elas fossem, a nossa propriedade fosse uma propriedade vazia. Ela não é nula, é vazia. Isso quer dizer que não tem informação dentro dela. As aspas não estão preenchidas com informação no interior. Então ela é vazia, empty. Então eu posso checar, por exemplo, se ela foi preenchida ou não, está vazia ou não. Nesse caso, dentro do set, aqui no set, eu posso fazer isso. Eu posso colocar simplesmente aqui uma lógica que seria assim: if, certo? Value is empty. Is not empty. O que eu estou querendo dizer assim? Se não for vazio, faça isso. Se não entrar valor vazio na minha classe ou na minha propriedade, você vai realizar, vai mudar o meu campo matrícula para o valor que ela vai receber. Né? Isso eu não consigo fazer aqui, ó. Eu não consigo fazer nos acessadores implícitos, ok? Pronto. Isso basicamente é a diferença. Mas voltando ainda para terminar de explicar ainda, né? Ainda faltou alguma coisa aqui. Eu tenho o tipo de acesso, os acessadores, o tipo de propriedade. O que é o tipo de propriedade? É o data type que essa propriedade pode receber. Que em C Sharp são muitos, certo? Muitos.
A gente tem os data types básicos, são os numéricos, os textos, certo? Booleano. Vou colocar bool. E datetime. Só que o datetime é um structure. Ele é criado a partir disso aqui. Ou disso aqui. Eu não lembro se é um desses dois. Ele na verdade, é uma estrutura. É uma subcriação. Mas na prática é isso, tá? A gente vai para o intervalo. Quando voltar do intervalo, eu vou partilhar com vocês os data types que uma classe, que uma propriedade pode ter, né? Por exemplo, essa propriedade ela é um string. E a gente viu que string é um conjunto de valores de caracteres, né? Valores unitários em caractere. A gente viu também que o inteiro é um número, um integer, né? Que é o tipo de valor que a propriedade comporta. Então, ou seja, a propriedade portas, ela é do tipo inteiro, numérico, que vai estar aqui, ó, nesse grupo numérico. A string está no grupo texto. A gente não tem booleanos aqui, nem tem datetime. Eu vou parar aqui. Depois do intervalo, vou mostrar a vocês quais são os data types que a gente pode ter. E aí a gente vai criar mais duas classes no C#, que é a classe carro e a classe moto. Tá bem? Vou parar aqui a gravação desse vídeo.